Oi, tudo bem? Aqui é a Fernanda Giacomo, nutricionista comportamental, e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre pão. Vamos falar sobre pão, gente? O pão é considerado o vilão do emagrecimento, né? Então, por isso que eu quis trazer essa prosa aqui, essa conversa sobre pão. Mas antes, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir e compartilhar esse vídeo com quem ama pão e acha que só não consegue emagrecer por causa desse amor ao tão delicioso pãozinho. Então vamos lá, gente. Primeiro, responde essa pergunta para mim. Sinceramente mesmo, vai lá no fundo assim da alma e pensa. Você acha mesmo que um pãozinho francês ou duas fatias de pão que seja, vamos falar 50 gramas de pão, é realmente capaz de fazer você engordar ou de fazer você não emagrecer? Sinceramente, será que o culpado é o pãozinho mesmo? Então vamos lá, eu trouxe algumas informações importantes, ou a minha pauta, a minha colinha, né? Seguinte, eu não tenho essas informações de cabeça, apesar de ser nutricionista há mais de 20 anos, tá? Então vamos lá, um pão francês, 50 gramas, tá? Ele tem, aliás, eu tenho um pãozinho aqui, ó, deixa eu olhar meu pãozinho. Esse mocinho aqui, ó, ele tem 140 calorias, um pãozinho de 50 gramas, tá? Que equivale a mais ou menos uma banana nanica grande, que seria aí umas 150 gramas de banana, tá? Ou duas bananas pequenas, ok? E um pão francês, ele tem aí 28 gramas de carboidrato, que equivale à quantidade de carboidrato também aí de duas bananas, tá? Que dá mais ou menos uns 50 gramas. Ou seja, meio pãozinho desse equivale em calorias e em carboidratos a basicamente uma banana. Geralmente, quando a gente trabalha orientações de emagrecimento, lógico que depende muito do valor calórico da pessoa, da necessidade calórica da pessoa, mas a gente busca, assim, trazer um déficit energético. Então, se a pessoa gasta 2.000 calorias num dia e a taxa de metabolismo basal dela, que é o mínimo que ela precisa para sobrevivência, é ali umas 1.300, a gente trabalha ali 1.300, 1.400 calorias. E ok, vamos trabalhar com uma low carb, que é um protocolo com menos carboidrato. É low carb, de baixo carboidrato, não é no carb. Então pode entrar um pouco de carboidrato. Então se eu estipulei lá que nas 1.300 calorias, 100, 130 serão de carboidrato, eu posso colocar esses 28 gramas de carboidrato do pãozinho, gente. Eu posso colocar, não vai acontecer nada, tá? É claro que é importante eu ter alguns critérios aí, né? Que é o seguinte, tentar melhorar a qualidade desse pão. Então, quanto mais farinha integral, mais farinhas nutritivas, né? Farinha de amêndoa, de grão de bico, de amaranto, de quinoa, esse pão tiver sementinhas, um óleo de qualidade, é claro que você vai estar ingerindo um pão de qualidade melhor, mais nutritivo. Então, tudo isso faz diferença para a sua saúde, para o seu metabolismo e, consequentemente, para o seu emagrecimento. Então, essa seria a primeira dica e estratégia. Outro ponto, gente, isso aí é uma orientação geral já, não é só uma conduta para emagrecimento. Evitar consumir carboidratos sozinhos, né? Tipo, só o pão e acabou. É uma estratégia para ajudar no emagrecimento. Então, quando eu vou comer o pão, se eu incluo na mesma refeição alimentos fontes de proteína, né, alimentos fontes de gordura boa, poxa, esse carboidrato desse pão ele vai ser absorvido de forma mais lenta e vai te saciar mais. Você não vai precisar comer dois pães. Então, se você come um pão com queijo, com ovo, né, come uma frutinha com um pouquinho de fibra, gente, poxa, tá ótimo. Tem que comer só um pão com margarina. Você vai querer o segundo pão com margarina ou com manteiga. Então, come um pão, mas coloque mais nutrientes nessa refeição. Você vai ver que tudo isso ajuda, tá? O grande problema que eu vejo da questão do pão é o seguinte: primeiro é essa crença de achar que realmente ele é o vilão do emagrecimento, que ele é nocivo. Então, quanto mais a gente tenta rejeitar um alimento que a gente gosta, maior vai ser a fissura e a tara por ele. Né? Porque daí você fica na cabeça, não posso comer, não posso comer, não posso comer. Ah, mas eu não aguento porque tá quentinho, meu pai trouxe o saco de pão quentinho, tá saindo fumacinha, é crocante, eu quero comer. E aí quando você come, você fala, não, quer saber, então é só hoje que eu vou comer? Então aí você come 3 pão, 4 pão, recheia com outro pão, né? E vai pão pra tudo quanto é lado. E aí vem a culpa. Agora, se você entende, tipo, aceita que dói menos, sabe? Tipo, não, eu gosto de pão, tá? Quero manter o pão na minha vida.
Aí a gente trabalha com essa estratégia que eu falei para vocês. Um pãozinho por dia, beleza, dentro desse contexto, e distribui os outros alimentos fontes de carboidrato ao longo do dia. O problema, então, é esse pensamento, tá? De ser terrorista com o pão. E o segundo ponto também, gente, aí é a falta de variedade alimentar e comer pão demais. Mas aí entra um outro aspecto. Aí o problema não é o pão, é a deficiência que você tem de outros alimentos também. Eu tenho dois casos muito interessantes, assim, que eu atendi bem no começo da minha carreira como nutricionista, que eu não me esqueço. Um deles foi no meu primeiro ano de formada, que eu atendia numa academia, e eu atendi um rapaz, que ele morava sozinho, né, era executivo, mas morava sozinho, e ele só comia queijo quente. O café da manhã dele era 2 fatias de pão com queijo, o almoço era 2 fatias de pão com queijo e o jantar era 2 fatias de pão com queijo. Ele só comia isso. Então, o problema aí não é o pão, é a deficiência de outros nutrientes, é a pouca variedade alimentar. Isso é um problema, né? Mas não é o pão que está fazendo mal para ele, né? É falta das outras coisas. E outra vez também eu atendi dentro de uma empresa que eu trabalhava, uma pessoa que ela comia pão 5 vezes por dia. A empresa ela oferecia café da manhã, então tinha lá pãozinho com margarina, a fruta e o café. Então ela comia o pão no café da manhã, na hora que ela chegava, depois comia mais uma fatia no lanche da manhã. Aí ela ia para o refeitório na hora do almoço, comia comida normal. Aí ela comia o pão no lanche da tarde, comia mais uma fatia de pão quando ela estava saindo, porque ela ia para academia. E à noite, em vez de jantar, hoje é muito comum algumas famílias fazerem lanche à noite no lugar de comida, né? E aí ela comia pão de novo. Então, gente, olha só, pão 5 vezes por dia. Tá? Isso que é complicado. Tá? Você está se expondo à farinha 5 vezes por dia. Então, se você se expor uma vez só e nas outras refeições você variar os tipos de carboidrato, colocar aveia, colocar arroz, colocar um tubérculo, colocar uma quinoa, poxa vida, seu corpo vai estar cheinho de nutrientes e você vai estar comendo o seu tão adorado pãozinho, tá? Só uma ressalva importante, gente, que essa questão da exclusão dos alimentos que eu estou falando aqui é voltado para o emagrecimento se você não tiver nenhuma questão de sensibilidade alimentar ou alergia em relação ao glúten, que é a proteína da farinha de trigo, do trigo, na verdade, né? Se você é paciente celíaco ou tem alguma sensibilidade ao glúten, é claro que se você consumir demais ou consumir todos os dias, você pode ter alguma reação. Mas isso, gente, é um caso muito específico, não é a orientação que eu estou passando aqui para vocês, que é focada para o emagrecimento. Porque boa parte das pessoas que tiram o pão para emagrecer, elas não têm nenhuma queixa com glúten, elas não têm nenhuma sensibilidade. A única intenção que elas têm de excluir o pão é para cortar calorias e emagrecer. E, como eu disse, se esse pão estiver dentro desse contexto, né, equilibradinho com os outros grupos alimentares, dentro da quantidade de carboidrato do dia, ter essa variedade alimentar, ele não vai te engordar, ele não vai ser o vilão da história. Bom, eu espero que você tenha gostado de saber dessa notícia, que você tenha ficado feliz. Compartilhe então esse vídeo, como eu pedi lá no comecinho, com aquela sua amiga que fica com medo do pão e direto pro quadril dela. Não vai direto pro quadril, gente, pode ficar tranquilo, tá? Espero que você tenha ficado feliz então com esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo.